Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Sol Amarelinho e hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos sobre a ditadura militar. Vão ser 6 vídeos onde eu vou abordar cada mandato de cada militar que esteve no poder. E hoje a gente vai começar com o início disso tudo, que é muito importante para a gente poder entender os acontecimentos que se seguem. Hoje a gente vai falar do governo do João Goulart, mais amplamente conhecido como Jango. O governo do Jango começou em 1961, assim que o Jânio Quadros ele teve um plano lá de renunciar e ele pensou que não deixariam o Jango chegar ao poder porque ele seria considerado comunista. Então ele teve um plano que ele renunciaria, o povo pediria por ele, então ele voltaria ao poder. E o Jango seria colocado para fora do caminho. Mas nada disso aconteceu e o João assumiu o governo. Foi por pouquíssimo tempo, ele ficou de 1961 a 1964, quando veio o golpe militar. O governo do Jango foi um governo, assim, bem complicado. Naquela época, a gente estava ainda em período de Guerra Fria e o mundo estava muito polarizado sobre aquelas ideias entre capitalismo, o socialismo, que era a União Soviética, e os Estados Unidos, que era capitalista. Tava muito, você é esquerda, você é direita, você é comunista, você não é comunista. Daí o João entrou bem nessa época e ele sofreu muito nesse tempo, porque tava todo mundo com o pé atrás contra ele. Tanto que quando ele precisou assumir o cargo, ele estava numa missão na China. E quando ele voltou, os militares não queriam deixar que ele tomasse posse de jeito nenhum. Mas, mesmo assim, ele acabou tomando posse. Porém, o sistema de governo foi mudado para que ele tivesse muito menos poder do que no presidencialismo. Foi mudado para parlamentarismo para que ele pudesse exercer bem menos poder. E um dos planos do João Goulart era implantar reformas de base. Ele queria dar uma mudada completa no governo. E todo mundo era muito contra isso. Todo mundo falava, não, aquele ali é comunista, não vai ser colocado nada aqui, não. Então, a forma de colocar o parlamentarismo como sistema do tempo foi uma ótima jogada para que o João não tivesse muito poder sobre nada. Porém, em 1963, o João Goulart ele consegue, com a ajuda de um plebiscito, voltar ao sistema do presidencialismo para que ele pudesse exercer as chamadas reformas de base dele. Então ele lança o projeto, que é chamado de o Plano Trienal, onde ele propunha todas as suas mudanças de base que eu já comentei com vocês. E essas mudanças elas consistiam em reforma agrária, que era a que mais dava problema para ele, que consistia em desapropriar terras improdutivas de grandes fazendeiras e tal, tipo, qualquer terra que fosse improdutiva, mesmo que ela tivesse dono, ela seria desapropriada e dada para produtores rurais, para que eles pudessem cultivar alguma coisa, eles pudessem dar um jeito naquela terra. Também havia a reforma bancária, onde os bancos lucrariam menos. Também o Jango queria diminuir os aluguéis, cortar gastos públicos, garantir o direito ao voto para pessoas analfabetas e também fazer uma reforma educacional onde os professores teriam mais valor. Como vocês podem imaginar, esse plano dele foi esculachado, ninguém gostou, eu digo, a alta sociedade, os industriais, os grandes empresários, eles odiaram o plano do João porque ela só atendia a camada mais necessitada da população, né? Então ele foi esculachado de comunista e ele já sabia que o plano dele não seria aceito. Então o que ele fez? No dia 13 de março de 1964, o Jango organizou um comício onde ele prometeu que ele colocaria sim seu plano em ação, seu plano trienal em ação. E esse comício contou com 200 mil pessoas. E o Jango já contou, então, pessoal, teve umas terras aí que eu já desapropriei, já teve uns postinhos aí que não eram da Petrobras, que eu já passei pro domínio da Petrobras. E ele já contou que ele já estava fazendo algumas coisas e, querendo ou não, ele iria colocar o plano trienal em ação.
E nesse comício ele disse a frase icônica dele, que é: os rosários da fé não serão levantados contra o povo. Aí vocês me perguntam por que ele disse isso. Eu conto pra vocês. O Leonel Brizola, que era um camarada dele, ele estava realizando um comício em Belo Horizonte no início de março de 1964. E lá apareceram umas senhorinhas segurando seu rosário. Ô meu filho, calha a boca. E elas não queriam deixar de jeito nenhum o Leonel Brizola falar. E o que o Jango disse foi uma referência a esse acontecimento, que ele diz: os rosários da fé não serão levantados contra o povo, contra o político. Essa foi a referência, o porquê dele ter dito isso nesse comício dele. E nesse comício, que ele foi todo afrontoso, que ele falou que ele ia implantar sim o plano trienal, e ninguém estava gostando disso, ninguém. Como eu sempre digo, gente, a classe média, os altos industriais, os grandes empresários não estavam gostando nada. Em resposta a esse comício que ele realizou, 6 dias depois, em 1964, no dia 19 de março, surgiu o que a gente chama Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi uma marcha de oposição contra o governo do Jango, que contou com a presença de 500 mil opositores. 500 mil! E eles levavam algumas placas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Brasil não será uma nova Cuba. De umas coisas assim, chamando o Jango de comunista. Dentre esses 500 mil opositores, contava com religiosos, intelectuais, grandes empresários, industriais, gente religiosa, senhoras religiosas. Eles pediam grandemente que o Jango fosse retirado do poder, porque eles não aguentavam mais aquele comunista no poder. Todas essas pessoas pediam que o Jango fosse tirado imediatamente do poder. Elas não queriam mais o governo do Jango porque elas não aceitavam essas reformas que ele queria fazer, que eram reformas muito comunistas e coisas assim. Mas, na verdade, eram só reformas que atendiam a demanda mais pobre da população. E como o pobre nunca tem defesa, a força da classe média, dos grandes empresários, foi muito mais forte e conseguiu tirar o Jango do poder. Então, o Jango foi colocado na parede. Ou você vai embora, larga esse governo, ou vai acontecer aqui uma guerra civil. E o Jango ele foi obrigado a fugir para Porto Alegre, e lá ele ficou por um tempo, depois ele se refugiou no Uruguai. Então, como o cargo da presidência ficou vago, assumiu por um tempo Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, e ele ficou até a eleição do primeiro militar, que é o próximo vídeo que a gente vai falar sobre isso, é o Castelo Branco, Humberto Castelo Branco. Vocês vão saber um pouquinho mais sobre ele. É isso, gente! Obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, de deixar um comentário, de deixar o seu like, tá bem? Beijinhos! Até o próximo vídeo. Tchau!